Bom dia, a paz do Senhor Jesus, pastor Edson Torres aqui, a Demissão Canadá, falando diretamente de Toronto, no Canadá, e nesta manhã eu quero louvar a Deus pela sua vida, onde você estiver agora nos assistindo, que Deus possa abençoar a sua vida, a sua casa, o seu dia de trabalho, que as mãos do Senhor possam estar te protegendo em nome de Jesus. Quero te convidar agora para fazer comigo uma breve meditação da Palavra de Deus, que está registrado no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu São Mateus, no capítulo de número 21, a Bíblia nos fala sobre a parábola dos dois filhos. Quero que você veja quão importante nós estarmos fazendo essa meditação, porque são trechos bíblicos que nós ouvimos pouco nos dias de hoje. Diz assim a palavra de Deus. Mateus, capítulo 21, a partir do verso de número 28. O que vos parece? Um homem tinha dois filhos. Dirigindo-se ao primeiro, disse: Filho, vai trabalhar hoje na vinha. Respondeu ele: Não irei. Mais tarde, porém, arrependeu-se e foi. Então o pai se dirigiu ao segundo filho e disse a mesma coisa. Respondeu-lhe ele: Eu vou, Senhor. Mas não foi. Qual dos dois fez a vontade do pai? Responderam-lhe: O primeiro. Disse-lhe Jesus: Em verdade vos digo que os cobradores de impostos e as prostitutas entram antes de vós no reino de Deus. Pois João veio a vós a fim de vos mostrar o caminho da justiça, e não crestes nele. Mas os cobradores de impostos e as prostitutas creram. Vós, porém, mesmo vendo isto, não vos arrependestes para crerdes nele. Jesus aqui está falando com os escribas e fariseus. Esses homens eram as autoridades espirituais da época de Cristo. Judeus, homens que os escribas eram responsáveis pela tradução, pela interpretação da lei, da palavra de Deus. Eles eram aqueles que se consideravam as autoridades para fazer a interpretação bíblica e então ensinar o povo. E os fariseus ali eram também homens religiosos, uma seita religiosa daquelas principais que existiam ali. E Jesus está falando com ele porque eles não creram no batismo de João. Eles desfizeram no batismo de João. E aí então Jesus, como sempre ele fazia, ele usa uma parábola. Uma parábola era uma história que se usava para exemplificar uma situação real. E Jesus então conta esta parábola de um homem que tinha dois filhos. Duas pessoas que tinham o mesmo pai, vamos imaginar aqui criados da mesma forma, com as mesmas coisas, com os mesmos privilégios. Dois filhos. Mas aquele homem, de repente, fala para um deles: Olha, eu quero que você vá trabalhar hoje na vinha. E aquele filho foi rude e disse: Não, eu não vou. Foi algo muito ruim, foi algo, para aquela época, era muito ruim um filho responder assim para o pai. Hoje em dia, nós vemos as pessoas respondendo para os seus pais e já não tem mais um temor, um respeito. Mas imagina naquela época, quão triste foi para aquele pai ouvir aquela palavra. Porém, a Bíblia diz que ele disse: Eu não vou. Mas mais tarde, ele se arrependeu e foi. Mas o pai não sabia disso. Foi até o outro filho e disse: Filho, vai trabalhar na vinha hoje? E ele disse: Eu vou, pai. Porém, ele não foi. O que Jesus está ensinando aqui? Jesus está comparando aqui aquele filho que disse que não iria, mas depois se arrependeu e foi, com prostitutas, com cobradores de impostos, com pecadores, no sentido da palavra. E aquele que disse que iria, que faria a vontade do Pai e depois não foi, com os fariseus e os saduceus. Jesus está falando aqui sobre a sinceridade, sobre a capacidade de se arrepender. Nós, nos dias que nós vivemos, nós vemos que as pessoas vivem como os fariseus viviam, na religiosidade. Muitos falam que todo mundo quer ouvir. Você tem amigos que concordam com você em tudo, mas será que os seus corações realmente querem o seu bem? Será que pelas costas realmente eles falam que é bom, eles concordam?
Mas eu não vou entrar nessa seara de amigos aqui. Eu quero trazer para a questão de Deus, para nós, para a nossa sinceridade diante dele. Deus não procura pessoas perfeitas porque ele sabe que nenhum de nós somos, mas ele procura pessoas que sejam capazes de ouvir a sua palavra, de abrir o seu coração e mesmo sendo falhos, pecadores, sejam capazes de reconhecer, de se arrepender e de voltar atrás. Veja que o Senhor lhe falou para o seu filho: olha, eu quero que você vá trabalhar na vinha. E o filho disse: não, não vou. Não houve repreensão, não houve represália, não. Ele simplesmente foi procurar outro. E é assim que Deus age em nossas vidas. Quantos nãos nós falamos para Deus? Quantas vezes nós negamos para o nosso Criador a sua vontade? Quantas vezes nós dizemos: não, eu não quero, eu não vou, com obras ou com palavras? Mas se nós depois refletirmos, pensarmos em tudo aquilo que o Pai tem feito por nós, eu quero conjecturar aqui que aquele moço pensou: peraí, eu fui rude com meu pai. Meu pai tem me criado, tem me dado tudo, tem cuidado de mim, e eu disse que não iria. Que coisa que eu fiz, que maldade, que falta de respeito. E ele então se arrependeu e foi para o Pai, e foi fazer a vontade do Pai. É esse tipo de pessoas que Jesus está procurando. Ele não quer que você seja perfeito, mas que você seja capaz de, nas suas falhas, nas suas dificuldades, reconhecer o que Deus tem feito pela sua vida, como Ele tem sido bom para você, e ainda pensar que não é tarde para a sua vida. O Senhor, Ele esperou, Ele deu prazo, Ele deu tempo para aquele jovem se arrepender, e é isso que Deus faz em nossa vida. Não importa quantas vezes você disse não para Deus, não importa quantas vezes você disse não para o seu pai, para a sua mãe, para alguma coisa que você deveria fazer, ainda há tempo de se arrepender. A melhor coisa, a coisa mais honrada que o ser humano tem nessa vida é a capacidade de voltar atrás. É a capacidade de reconhecer os seus erros e voltar atrás quando ainda dá tempo. Portanto, se você está me ouvindo nesta manhã ou em qualquer dia que você me ouvir, Deus está te dando a oportunidade, não importa quantas vezes você disse não, não importa quantas vezes você falhou. Arrependa-se nesse dia e volte atrás, reconheça as suas falhas e vá fazer aquilo que o Pai te chamou para fazer. Vá até o Senhor, vá até Cristo, lance aos seus pés e reconheça as suas falhas. Pelo contrário, o Senhor não quer pessoas religiosas, pessoas que cumpram diante dos homens a vontade de Deus, pessoas que falam que servem a Deus pela boca, com a sua boca, mas as suas obras não condizem, não se arrependem, não voltam atrás, mas continuam vivendo uma mentira, continuam vivendo de engano e achando que está enganando a Deus ninguém engana. Eu posso enganar meu pai, minha mãe, minha esposa, meus amigos, minha família, mas a Deus ninguém engana. Deus não quer ninguém perfeito, eu repito. Ele quer pessoas que sejam capazes, que mesmo que erraram, mesmo que falharam, sejam capazes de reconhecer e voltar atrás. Olha o que ele usou como exemplo aqui: as prostitutas e os cobradores de impostos. Pessoas renegadas, pessoas que diante da sociedade realmente eram pecadores e diante de Deus também. Mas aquelas pessoas ouviram João Batista e creram no seu batismo. Elas voltaram atrás, elas reconheceram. E é isso que Deus está buscando em nós. Meus irmãos, nos dias que nós estamos vivendo, não é tempo mais de viver mentiras. Não é tempo mais de tentar mostrar a alguém que nós não somos. Não é tempo mais de tentar enganar as pessoas e muito menos a Deus. É tempo de arrependimento. Esta pandemia está mostrando para nós que é tempo de nós sermos quem verdadeiramente nós somos, de mostrarmos a realidade. Se somos falhos, se somos pecadores, peça perdão a Deus. Peça a Jesus que entre na sua vida, no seu coração. Ele está pronto para mudar a sua história. Ele está pronto para te receber. Ele está pronto para mudar a sua vida. Ele não procura ninguém perfeito. Ele procura você. Ele procura a mim, que somos falhos pecadores, mas que hoje estamos dispostos a reconhecer nossas falhas e a se voltar para Deus. Que Deus abençoe a sua vida. Pense nisso nesta manhã. Pense nisso neste dia. Deus não procura que você seja perfeito. Ele espera que você reconheça que você errou, que você falhou talvez, e volte atrás. Ele está pronto
para te abençoar. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.